Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver no título, Deus é o teu amigo e não o teu inimigo. E antes de começar explicando esse título, essa mensagem, antes de tudo eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória, honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Bom, pessoal, eu poderia encerrar aqui essa mensagem, eu poderia encerrar aqui esse vídeo, porque esse versículo ele já diz tudo. Se nós pararmos para analisar e ler atentamente esse versículo que nós acabamos de ler, lá em 1 Pedro, ali a gente encontra, se não todas, a maioria das nossas respostas, dos nossos porquês, das nossas aprovações. E eu coloquei esse título, Deus é teu amigo e não o teu inimigo, porque infelizmente eu já fui uma dessas pessoas e de 100 pessoas, pelo menos 10 você conhece ou até você mesma já foi uma dessas pessoas que quando passa por uma aprovação, quando o Senhor permite que sua fé seja aprovada, quando Deus permite talvez que você passe por um vale, por um deserto, por uma tempestade, nós começamos a questionar Deus. Nós começamos a lançar vários porquês em cima de Deus. Nós começamos a colocar o Senhor Jesus contra a parede, como se Ele tivesse a obrigação e a responsabilidade de responder todos os nossos porquês, todas as nossas indagações. E na verdade não é assim. A palavra que a gente acabou de ler, ela é muito clara, que a nossa fé, ela precisa ser provada para que seja verdadeira, para que nós possamos mostrar que ela é verdadeira. E ao invés de nós olharmos para Jesus como sustentador da nossa alma, do nosso espírito, de tudo que nós somos na hora da provação, nós começamos a olhar para Ele, nós transferimos para o Senhor Jesus culpas, nós começamos a olhar para Ele como se Ele fosse o vilão da história. E a prova disso é que existe uma pergunta quase que universal no meio do povo, tanto para cristão, tanto para quem não é cristão. Se Deus existe, por que que Ele permite a dor? Se Deus me ama, se Deus se importa comigo, por que que Ele permite eu passar por certas situações que eu não mereço, que eu julgo não merecer? Por que que Ele permite a fome? Por que que Ele permite o luto? Por que que Ele permite a tristeza? Por que que Ele permite a depressão? Por que que Ele permite a ansiedade? Porque se Deus se importa comigo, por que que Ele deixa eu perder coisas ao invés de me dar? Por que que Deus... Enfim, a gente começa a lançar sobre Deus, lançar perguntas, lançar porquês, e a gente começa de uma forma implícita, talvez, lançar Deus contra a parede, colocar o Senhor contra a parede. E assim nós descarregamos toda a nossa frustração em cima do Senhor Jesus. Nós começamos a murmurar, a se lamentar. Tem casos que chega ao extremo, quase à beira da blasfêmia.
porque nós não conseguimos ter o entendimento que Deus ele é soberano e tudo que ele faz é perfeito. Que Deus ele não mima os seus filhos. Desde Gênesis até o último capítulo da Bíblia, a gente pode perceber que Deus ele sempre sustentou os seus filhos na adversidade, na aprovação. Muitos deles não foram livres, né? Mas nós podemos ver o Senhor Jesus com todos eles. E se Deus foi com os nossos irmãos lá no passado, por que que Deus não estaria conosco agora no presente? O problema é que a gente quer ficar fugindo das aflições da vida. Se a gente parasse para entender que ela faz parte da vida cristã, a gente conseguiria e seria muito mais suportável viver e enfrentar aquilo que tiver que ser enfrentado. Mas ao invés disso, nós, como eu falei, descarregamos em Deus todos os nossos porquês. Como se Deus fosse o predador e nós fôssemos a presa, pronto para ele dar o bote. Mas eu quero dizer que Deus ele é o nosso amigo e não o nosso inimigo. Se Deus permite passarmos por situações, é para a gente aprender, é para a gente crescer, amadurecer, para que nós não chegamos diante dele naquele grande dia de mãos vazias, né, como pessoas ilesas. Não existe nenhum cristão na face dessa terra que eu conheça que não passou por uma certa provação. Então, se você está passando por alguma provação, por algum momento difícil, eu te convido a você parar de murmurar. Porque quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós insistimos colocar o Senhor Jesus contra a parede, quase que dando uma ordem para Ele responder os nossos porquês, a situação ela fica um pouco mais difícil. Aliás, um pouco não, ela fica muito mais difícil de se passar, de se enfrentar. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir para você que você mudasse o seu olhar para essa situação. Eu não estou dizendo que ao você mudar o seu olhar, essa situação vai acabar. Talvez a sua mentalidade ela vai mudar, o seu olhar para Jesus vai mudar e talvez o teu problema vai continuar lá. Só que você vai começar a agir diferente. Você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente. Então para de olhar para Deus como se fosse um Deus cruel, porque eu tenho uma notícia para te dar, Ele não é cruel. E só Ele que pode trazer o alívio nos momentos de dor. Só Ele pode trazer o alívio e a paz que excede todo o entendimento para o teu coração no momento da provação. E mais uma coisa que eu tô lendo aqui. Deus ele não promove a nossa dor, mas permite que sejamos refinados a fim de provar que a nossa fé ela é verdadeira. E eu quero contar um pequenininho testemunho aqui de uma pessoa que eu conheço. Essa história ela é verídica. Eu conheço essa pessoa e eu quero contar esse testemunho para você, para que sua fé ela seja que você receba um gás mesmo na sua fé. Eu conheço uma senhora, ela mora aqui na minha rua, eu não vou citar o nome dela, mas esses dias ela perdeu o filho dela. Entraram na casa dela e mataram o filho dela na frente dela. E essa senhora ela tinha todos os motivos para questionar Deus, lamentar,
porque é natural ela perder o filho nos pés dela praticamente. E ela tinha todos os motivos de perguntar ao Senhor por quê, o porquê, o porquê e o porquê. E quando ela perdeu o filho dela nos pés dela, segundo a minha mãe, o discurso dela foi: eu não vou abandonar o meu Jesus por causa disso. Eu não vou abandonar o meu Jesus porque fizeram essa maldade com meu filho. Eu continuarei servindo a Deus, eu continuarei sendo fiel. E ela é uma pessoa de poucos recursos, não é uma pessoa que tem, assim, tantos motivos humanamente para ser feliz, para louvar. Mas nesse mesmo dia que ela perdeu o filho, pasmem vocês, ela falou que ia para a casa do Senhor adorar a Deus. Então aqui ela deixa uma grande lição para nós, que independente das circunstâncias, nós temos que adorar o Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil, às vezes é insuportável e às vezes a voz não sai. Mas a gente tem que quebrar aquele paradigma de que adorar a Deus é eu ficar gritando, pulando toda hora, falando em mistério. Não. Até as nossas lágrimas, eles sobem diante de Deus. Até as nossas lágrimas são orações. Então, antes de abrir a boca para murmurar e perguntar ao Senhor, mas por quê? Se o Senhor sabia que eu ia sofrer, que eu ia passar por isso, por quê? Ao invés de perguntar isso, que nós possamos entrar no nosso quarto, mesmo com a alma detonada, com o coração quase rasgando de tanta dor. Ao invés de fazer isso, que nós possamos entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e ainda que não saia palavra alguma, que nós possamos adorar o Senhor até com as nossas lágrimas, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês têm noção do que é isso? Até quando nós não conseguimos falar, o Espírito Santo está lá dizendo, intercedendo ao Deus Pai pela nossa vida, para nos dar força, até quando nós não temos nem às vezes força para respirar. E talvez você que esteja passando por uma provação, até hoje você se pegou se murmurando. Talvez minutos antes desse vídeo você começou a murmurar, ou talvez você murmurou ontem. Eu não sei. Talvez você fez perguntas para o Senhor Jesus e você quer, e você quer, e você quer, e você quer respostas. Você quer respostas para ontem, porque a sua dor ela é tão grande que você tem pressa, você tem urgência. E você não consegue concentrar a sua mente na palavra de Deus, você não consegue enxergar Deus como um Deus bom, um Deus que ele está refinando a sua fé. E você começa a olhar para Deus com um olhar humanizado, com um olhar mau. E para isso, eu quero deixar alguns versículos para que nós possamos entender quem nós somos e qual é o nosso lugar. E tá lá em Jó 38, capítulo 4. Começa assim, eu vou ler alguns versículos. Assim diz a palavra: onde estava tu quando eu fundei a terra? Faz-me saber se você tem inteligência. Versículo 5. Quem pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 17. Ou
descobriram-se as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-me saber tudo isso, se você sabe. 19. Onde está o caminho da morada da luz? E quando as trevas, onde está o seu lugar? 21. De certo tu sabes, porque então eras nascido? Porque é grande o número dos teus dias? Versículo 36. Quem que pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Capítulo 40, versículo 2. E é aqui que Deus quebrou Jó no meio. E Deus vai quebrar a gente no meio também com essas perguntas. Porventura, contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguia a Deus, então que responda estas coisas. E o Senhor, Ele pergunta para nós hoje, seres humanos tão pequenos que acham que pode colocar o Senhor Jesus contra a parede. Aonde você estava quando eu formei a terra? Se tu sabes, responde estas coisas. Ou seja, quando o Senhor formou a terra, nós ainda não éramos nada. E só para lembrar da nossa estrutura, nós somos pó. E o Senhor é um Deus soberano, acima de todas as nossas dores, acima de todas as nossas indagações, todos os nossos porquês. Quero terminar esse vídeo com um pedacinho do texto que eu escrevi, que diz assim: quando a gente para de descarregar o motivo do nosso sofrimento em Deus, então será um pouco mais suportável de enfrentar o que é preciso ser enfrentado. Caso contrário, quando eu escolho olhar para Ele como causador da minha dor e me rebelo contra Ele, eu mesma estou dando a minha sentença de morte. Esse vídeo não é para te acusar, não é para te julgar e não é nem para desmerecer a tua dor, mas é para te fazer pensar que no meio da dor, no meio da tempestade, no meio do vale, no meio da cova de leões, no meio da fornalha, no deserto, o Senhor Jesus está conosco. Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele mora em nós. E isso deve ser mais do que suficiente para a gente passar pelas lutas confiando, tendo a certeza que a presença de Deus nos sustenta. Que você fique com essa mensagem no seu coração, que você possa compartilhar com alguém que está passando por um momento difícil e que você sabe que esse alguém está murmurando, está fazendo várias perguntas a Deus e não entende o porquê. Mas Deus, Ele não é um Deus que Ele envia uma dor sem um propósito. Em tudo tem um propósito. Então espere pelo Senhor, confie no Senhor. E que quando você passar por essa provação, que a sua fé se mostre verdadeira. Amém.